Que bom, queridos. Eu sempre quero lembrar a você o desafio que é poder falar da palavra. Ontem a gente estava indo embora daqui, depois do encontro aqui com os casais, que foi muito bom, muito relevante mesmo para cada casal que esteve aqui. E aí eu estava falando com a minha esposa e meu filho, que, na verdade, a gente fala daquilo que já está escrito. E o cuidado que a gente tem, além de tentar trazer alguma coisa que esteja aqui, que não saia daqui, é não estragar o que está aqui. Isso é uma linha muito fina, eu tenho um temor com isso, assim, né? Porque já está escrito, já é poderoso, já foi revelado, já foi inspirado, e o que a gente precisa é só de uma iluminação para entender o que está escrito, reproduzir. É claro que a gente acrescenta alguma coisa que a gente vai vivendo, que a gente vai reproduzindo ao longo da nossa vida, né? As experiências, às vezes a gente testemunha dela. Eu posso falar alguma coisa disso aqui para você hoje, você vai me ouvir. Mas o temor que a gente tem é nunca desconstruir o que está construído aqui, porque o que está aqui é muito poderoso. Posso ouvir um amém? Viva de fato o que está escrito. Eu sei que não é fácil. Eu sei que eu que falo para você, para mim é um grande desafio poder trazer essa verdade na inteireza dela, naquilo que de fato ela é. Às vezes a gente erra, às vezes a gente vacila, mas é tão importante que eu tenha o entendimento de que ela é a única verdade que não muda e que transforma, amém? E que ela precisa estar em nós, para que essa verdade seja um instrumento dentro de nós, para que a gente possa ser verdadeiro, ser inteiro, ser íntegro, como é essa verdade, né? Nós, seres humanos, nunca vamos ser poderosos como essa palavra, mas pela misericórdia de Deus e pela graça dele em nós, nós podemos ser instrumentos dessa verdade, amém? E aí é essa a nossa luta constante. Eu quero compartilhar com você em Atos capítulo 1. Provavelmente muitos conhecem esse contexto, e os textos que a gente vai ler, e o contexto que está aqui. Eu denominei essa mensagem, obedecer, permanecer e orar. E assim, eu não combinei com o pastor Ângelo, mas eu achei bastante relevante ele fazer o comentário aqui, bem específico da sala de oração. Por que eu estou te falando isso? Porque essa mensagem, quando o pastor Ângelo me falou essa semana para eu pregar, eu já tinha a mensagem preparada, porque é o que a gente faz, é natural isso. Mas eu estava aqui na sala de oração na quarta-feira, e aí me veio esse entendimento, né, a partir daquilo que nós estávamos fazendo aqui na quarta-feira. E eu achei bastante relevante o pastor Ângelo ressaltar a questão da sala de oração, o quanto tem sido importante demais. Eu posso falar, né, ele deu o relato dele aqui, eu posso falar também da minha vida, como tem sido muito, muito importante para a nossa vida espiritual, para a nossa vida de adoração e de oração. Amém? Atos capítulo 1 diz assim, nós vamos ler até o verso 11. Bem, vamos lá. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Verso 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. 2 pontos. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Verso 5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Fale comigo, igreja, autoridade.
Amém? Verso 8. Mas receberão poder. Fale comigo, poder. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas. Em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria. E até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. E uma nuvem o encobriu a vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Amém? Agora eu vou ler do verso 12 ao verso 15. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram em Jerusalém, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos. E nesse grupo que estavam ali, esses irmãos, era um grupo de cerca de 120 pessoas. Amém? Agora nós vamos ler Atos capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos, fale comigo, igreja, todos, reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amém? Agora nós vamos ler Atos capítulo 2, o verso 40 e 41. Diz assim: com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles. Esse era Pedro pregando para uma multidão. Vou repetir. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Amém, queridos? Por enquanto, até aí. Bem, de texto bíblico, basicamente são esses que eu quero compartilhar com você. E agora eu quero, dentro dessa ordem de leitura, eu quero poder falar algumas coisas que me saltou aos olhos aqui, e compartilhar um pouco desse contexto, né? No capítulo 1, do verso 1 ao verso 11, eu separei aqui e vou ler para você, até para a gente explorar aqui dentro. Acontece algumas coisas. Jesus tinha ressuscitado, amém? Ele tinha ressuscitado, e agora ele estava com os discípulos. Então, o que acontece aqui no capítulo 1, do verso 1 ao verso 11? Acontece que há um relato após a sua ressurreição. Acontece que Jesus dá uma ordem para os discípulos. Tudo isso do verso 1 ao verso 11.
Acontece que ele relata uma promessa, e por isso ele dá ordem, porque ele quer falar da promessa. Acontece também algo que deve ter sido fantástico, eu não sei como seria para nós nos dias de hoje, mas aqueles homens vendo Jesus ascendendo, Jesus subindo aos céus. Deve ter sido apavorante, deve ter sido, sei lá, eu não sei relatar de fato qual seria o meu sentimento vendo aquele quadro, e Jesus, que era o meu Messias, o meu Salvador, agora subindo aos céus, mas com um relato claro de que uma promessa viria sobre nós, mas que uma promessa também estava se cumprindo, amém? Ele estava indo para o Pai, mas ele deixou uma promessa daquilo que aconteceria. E o que viria como promessa? O Espírito Santo viria, certo? E o Espírito Santo era poderoso, e o Espírito Santo viria com poder sobre as pessoas. Então, nesse contexto, do verso 1 ao verso 11, tem uma outra coisa para eu concluir aqui, que no fato deles estarem ali, olhando para o alto e vendo Jesus subindo, eles recebem também uma informação de que o Jesus que estava subindo, voltaria. Aleluia. Sabe uma coisa interessante que acontece? É que a gente não pode perder nunca a esperança, porque o nosso Deus é um Deus que nos dá esperança. Vocês não vão ficar só, era o sentimento. Jesus, esse Jesus que cumpriu a missão, esse Jesus que foi até o fim, ele voltará. Esse Jesus que foi até o fim, aos meus olhos naturais, humanos, diante de todas as minhas necessidades naturais que eu tenho, esse Jesus vai voltar. E o que ficou intrínseco aí de que ele voltaria? Por que ele voltaria? Porque ele vai nos levar com ele. Amém, igreja de Cristo? A igreja de Cristo será levada com aquele que voltará. Mas olha que coisa fantástica, ele ainda não voltou, mas a promessa dele já se cumpriu. E aí, a gente tem em Atos capítulo 1, do verso 12 ao 15, um outro contextozinho que a gente pode relatar aqui, que está junto, mas só para a gente entender, porque do verso 12 ao verso 15, eles obedeceram à ordem de Jesus. Amém? Fale comigo, obediência. E então no século 21, depois de tantos anos, nós estamos falando de obediência. E o que nós precisamos obedecer hoje? Pensa nisso, porque a obediência é uma porta que se abre para que o poder de Jesus alcance a sua vida, a sua história, e tudo aquilo que está em Jesus seja favorável a você e a mim, e eu possa reproduzir algo que vai glorificar a Deus e que vai implantar o reino de Deus nesta sociedade que nós vivemos. Então, uma das coisas que ficou destacada aqui é porque eles obedeceram. E como que eles obedeceram? Então, verso 12, então eles quem? Eles que receberam a ordem, porque lá no verso 4, Jesus deu uma ordem, e eles obedeceram a ordem. Então eles voltaram para onde? Para onde? Para o lugar onde Jesus deu a ordem, voltem para Jerusalém. E aqui tem um relato que nós acreditamos nesse relato. Isso aqui não é um simples escrito, isso aqui é uma inspiração de Deus, né, para o autor desse livro, que escreveu Atos dos Apóstolos. Ele está relatando algo que ele ouviu, que ele conviveu com pessoas que viveram literalmente com Jesus. Ele diz aqui, então eles voltaram para Jerusalém. Todos aqueles que ouviram a ordem de Jesus. Então, o primeiro princípio aqui maravilhoso desse contexto está dentro dessa palavrinha tão pequenininha, tão desafiadora, que é obedecer. O grande problema hoje é que ainda há um desafio muito grande contra essa obediência, esse fato tão importante para as nossas vidas. Porque o mundo diz para nós assim,
Faz o que você acha que tem que fazer, não faz o que as pessoas dizem para você fazer. E isso ficou tão abrangente que eu acabo perdendo a oportunidade de fazer coisas boas, pertinentes, através da orientação, da instrução de alguém que sabe que está me colocando algo que é correto, algo que é certo. Você está entendendo isso? Mas eu tenho tantas possibilidades hoje, eu tenho tantas perspectivas hoje, eu tenho tantas frentes hoje, que eu não preciso obedecer. Basta eu fazer aquilo que eu acho que tem que ser feito. E por isso há um desafio ainda no século 21. Imagina para esses homens lá atrás obedecer e imagina para nós hoje obedecer. Mas eles obedeceram. E eles foram. E a outra coisa que aconteceu nesse contexto do verso 12 ao 15, é que eles ficaram, que é uma coisa que me chama demais a atenção. Eu não posso dizer que está no mesmo nível da obediência, mas vamos destacar que a obediência é importante e que também ficarem reunidos, ficarem juntos, dentro do mesmo propósito, porque quando eles chegaram ali, tinha um grupo de homens juntos, falando a mesma linguagem, tratando do mesmo assunto. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo de que, na verdade, lá naquele ano, já tinha uma igreja, e hoje, no século 21 e no dia de hoje, chamado hoje, existe uma igreja? E que nós estamos reunidos aqui nessa manhã, porque há um propósito em nós e através de nós. Amém, igreja? Esse propósito não pode ser desvirtuado, ele não pode ser diferente no teu coração e no meu coração. Nós fomos chamados para implantar o reino de Deus. Tudo demais é consequência, tudo além é consequência. Toda família que você tem, todo trabalho que você tem, tudo que você tem na sua vida, que você ganhou da parte de Deus, que Deus te deu, a saúde que você tem, ou até a doença que passa por você, para o nome do Senhor ser glorificado, tudo isso é para o reino de Deus. A profissão que você tem, o dinheiro que você ganha, porque o dinheiro é tão poderoso, né? E ele é meu, eu ganho ele, ele é meu, eu trabalhei, ele veio, está aqui agora, é meu, e eu divido se eu quiser, e eu dou se eu quiser. Ele é para o reino de Deus. Sabe por que as pessoas hoje estão muito confusas, muito destruídas, muito comprometidas? Porque elas fazem tudo, menos cumprir o propósito do reino de Deus. E nós, que estamos aqui nessa manhã, precisamos estar muito atentos. Porque quando a gente descobre o contexto que a Bíblia tem para nós, que a palavra de Deus tem para nós, o desafio que Deus tem para cada um de nós como reino, fica muito claro de que eu tenho um propósito de vida. Você dizer para mim que não tem um propósito de vida, você precisa conhecer um pouco mais da palavra e viver essa palavra. Porque existe um propósito de vida para você. Desde o momento que você se torna filho de Deus, através de Jesus Cristo, você e eu somos o filho de um pai que confiou a nós a implantação de um reino aqui nesse lugar. Ok? Você não está aqui à toa, a tua profissão não é à toa, o teu dinheiro não é à toa, a tua casa não é à toa, o que você faz não é à toa, e o que você faz tem muito valor, desde que seja para o reino. Sempre para o reino. Quem quer casar aí, quem está buscando casar, quem já casou, os novinhos, os mais velhinhos, os que querem casar, entenda uma coisa, essa missão do casamento é linda, é maravilhosa, mas é para o reino de Deus. Amém? Por isso não andeis ansiosos, por coisa alguma, porque se você fizer a vontade do Pai, e no teu coração tiver que você foi feito para implantar o reino de Deus, nós seremos felizes em todo o tempo. E nos momentos de tribulação, nós seremos felizes todo o tempo. E nos momentos de angústia, nós seremos felizes todo o tempo. Sabe por quê? Porque o que tira de nós a alegria é a falta de fazer o que tem que ser feito. Você viu que coisa linda esses homens aqui? Eu acho lindo. Eu não sei como é para você. Eu não sou muito romântico,
Às vezes, minha esposa tem que me dar uns catucões, seja mais romântico. Aí eu falo mais, né, aquela coisa do romantismo, ou tento falar. Não sou muito romântico, mas é lindo você ver esses monte de homens, uns brutamonte, uns mais sensíveis, uns que choram, outros não choram, uns grandões, outros baixinhos, uns barrigudos, outros magrinhos, né? Mas que coisa linda quando eles fazem, ou você, ou eu, fazemos para o reino. Para o reino. Para que esse reino seja implantado. Todo esse contexto que nós lemos aqui, você percebe que nós lemos o quê? Jesus ressuscitou, falou com os discípulos, deu uma ordem para eles, subiu aos céus, a promessa se cumpriu, certo? A promessa veio, eles foram cheios do Espírito Santo, e com isso, porque eles foram cheios, eles puderam ir a Jerusalém, a Samaria, aos confins da terra, e eles puderam chegar hoje aqui na Tijuca. Me alcançou você, amém? E aí, o resultado disso, o resultado dessa obediência, o resultado dessa permanência, desse permanecer, desse ficar, de estarem reunidos, é chocante, porque gerou um resultado poderoso naqueles dias. Aí logo depois, Pedro, um discípulo que estava ali reunido, saiu e começou a pregar e começou a falar. E aí alguns dizem, né, aquele homem, como é que pode, temperamental, de repente ele se levanta e começa a falar da verdade de Cristo, e não tem como fugir da verdade de Cristo. Se você fugir, tu vai fugir constrangido. Você vai fugir coçando a cabeça, cheio de urticária, porque você sabe que a verdade de Cristo é a única verdade. Ponto final. E aí, de repente ali, a mensagem poderosa, corretiva, uma mensagem que não foi confortante, uma mensagem que não foi para mexer no ego daquelas pessoas, uma mensagem que foi na alma e no espírito daqueles que estavam mortos, desfalecidos no pecado, e de repente o registro aqui de 3.000, pode ter tido mais, enfim, e aí a partir dali muita coisa aconteceu. Você imagina, eu não sei como seria para nós, ver as pessoas, 3.000 pessoas, como isso é viável? Vocês estão acompanhando comigo? Como isso é viável? Você já conseguiu enxergar? Eu nunca vi 3.000 pessoas se convertendo numa pregação, eu nunca vi. Nunca, eu queria ver, não sei se eu vou conseguir ver, mas eu já até ouvi em avivamentos de que isso já aconteceu. Que coisa poderosa isso. Deixa eu te falar um segredo. Serve para os dias de hoje. Tá bom? Basta a gente obedecer, basta a gente permanecer. E a terceira riqueza desse texto? Tem muitas riquezas nesse texto. Eu vou destacar a terceira para você, que está também aqui no verso, entre o verso 12 e o 15. Fale assim comigo. Eles oravam. O segredo poderoso. Eles oravam. Por isso, eu achei muito relevante o destaque da sala de oração. Porque a ferramenta poderosa que está em nossas mãos, que é a oração. Você percebe que no capítulo 2, o verso 1, diz assim, chegando o dia, e qual era o dia? Eles não sabiam o dia, não estava marcado na agenda o dia. Você sabia que hoje de manhã aqui teria um culto e começa às 10 horas da manhã. Você sabia disso, eu sabia, mas eles não sabiam o dia. Jesus ficou 40 dias com eles, subiu aos céus, e aqueles caras ficaram ali, que poderiam se sentir abandonados, largados, frustrados, e cada um ir para o seu aposento, para as suas tarefas, e dispersar a igreja.
Mas a igreja não dispersou, amém, igreja? A igreja não dispersou, a igreja permaneceu firme, em obediência, junta, reunida, no mesmo propósito, ficaram, se sentiram sós, é óbvio, é natural. O Senhor, o Messias, o autor da vida foi embora, subiu aos céus, e eles ficaram desesperados. Provavelmente eles deviam estar tentando assim puxar o pé de Jesus e trazer Jesus de volta. Fica com a gente, porque nós somos falhos, nós não vamos dar conta. Mas eles deram conta, da mesma forma que você vai dar conta de tocar uma geração que precisa da sua vida e da minha vida, que precisa da minha e da sua oração, que precisa olhar em nós a obediência que o mundo não conhece, que precisa olhar em nós a permanência diante de toda e qualquer situação que o mundo não conhece, e que precisa olhar em nós que nós somos sim um povo espiritual, e que nós interagimos, que nós trabalhamos, que nós estudamos, que nós vamos para a praia, que nós vamos viajar, que nós fazemos, mas que nós oramos. Nós somos diferentes. O povo que o Senhor escolheu para ser seu, ora. E quando nós oramos, o poder que foi derramado sobre nós é aperfeiçoado em nós e através de nós. Em Atos capítulo 2, do verso 1 ao 4, houve o cumprimento da promessa, todos que, fale comigo, todos que, 2 pontinhos, preste atenção agora, obedeceram, estavam reunidos e ficaram ali reunidos em obediência e não saíram dali, e oravam, foram alcançados pela promessa do Senhor. Olha que coisa maravilhosa para os dias de hoje, e muitas vezes eu estou lutando contra isso. Eu estou lutando contra valores que são verdadeiros, mas que eu não quero obedecer, porque o meu prazer é maior do que a obediência. Essa é uma proposta de hoje, tá? Existe uma proposta hoje aí, muito sutil. É melhor o prazer do que a obediência. É melhor o prazer do que a obediência. Prazer pelo quê? Prazer pelo prazer. Somente. Porque o prazer só vai te dar vontade de ter um prazer de novo. Por isso que a Bíblia diz que melhor é obedecer do que sacrificar. Sacrificar é bom, sacrificar é necessário. Sacrificar aponta para a vida de Cristo, amém? Mas a obediência dele é o que levou ao sacrifício. Então o que vai te levar ao poder? E que nós podemos chamar de autoridade, porque esse poder que foi dado aos discípulos e àqueles que estavam reunidos, e a Bíblia diz que tinha mais ou menos ali, naquele lugar reunido, 120 pessoas. 120 pessoas pode ser uma igreja saudável? 120 pessoas pode ser uma igreja viva? Pode ser? Eu te pergunto, quantos que temos aqui hoje pela manhã? Quantos somos aqui? Será que nós somos 120? Será? Será que nós somos 110 ou 130? O número não precisa ser o mesmo. O que a gente precisa é ter a mesma essência. O que a gente precisa é viver o mesmo Espírito. Porque com certeza, tanto o pastor Ângelo quanto eu já tivemos experiências de começar com 10, com 5, com a família. Eu preciso relatar um fato para você. Nós contamos, às vezes, gostamos de contar histórias antigas, menos antigas e mais recentes. Eu preciso contar para você uma história minha, junto com a minha esposa, no qual nós vivemos a nível ministerial, com todo respeito ao que nós estamos falando aqui hoje. Mas eu quero ressaltar para você que, para mim, uma das coisas mais pertinentes na vida do cristão e na vida poderosa do cristão se chama oração. Quando eu tinha, no ano de 99, eu recebi a responsabilidade, a incumbência de assumir uma igreja. Eu assumi uma igreja em 99 como diácono, e 6 meses eu fiquei como diácono. 6 meses depois eu fui ordenado a pastor. E aquela igreja, para mim, era como se fosse o maior desafio do mundo. E a única coisa que eu podia fazer era botar a minha vida naquilo, não tinha como.
eu encarei. Eu assumi uma igreja que tinha pessoas e eu não tinha experiência nenhuma de fazer aquilo. É claro que a vida pastoral a gente vem construindo e daqui a pouco a gente assume aquele papel, mas a experiência viva eu não tinha. Eu sei que nos primeiros dias daquela igreja, uma das coisas que foi muito relevante para mim e que me incomodava demais era: precisamos orar. Precisamos orar. Com meio ano de igreja, Deus deu para a gente um casal de idosos, e que chegaram lá, vindo de um outro ministério, que já tinha uma vida cristã, e muito diferentes, muito bacana, e eles ali chegaram, e aí Deus mostrou para a gente que aquele casal tinha uma vida reta e uma vida de oração, mas aquilo já me incomodava, e Deus deu esse presente para a gente. No final de 2 anos e meio, e esse casal começou a assumir um ministério ou um momento de oração na igreja. Então nós tínhamos toda semana, como temos hoje a nossa sala de oração, toda semana nós tínhamos um compromisso de oração. Orávamos outros dias? Sim. Orávamos em casa? Sim. E esse casal, eles gastavam pelo menos 2 horas por dia orando por toda a igreja. E eles assumiram esse compromisso para nós, e ali eles seguiram fazendo aquele ministério de oração, e que nunca falhou. Por que eu estou te falando isso? Porque ao longo de 2 anos e meio, aquela igreja que foi entregue com 40 pessoas, tinham 200 pessoas, ao longo de 2 anos. E eu estou te falando isso com toda a tranquilidade do meu coração, sem hipocrisia nenhuma, de que o poder que foi ministrado naquela igreja foi por causa da oração. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu não era competente, eu e minha esposa não tínhamos competência para aquilo. Vocês estão entendendo? Mas a gente orava e pedia a Deus graça e misericórdia. Vou resumir aqui tudo para você. Ao longo de 9 anos, pastoreando aquela igreja, ao longo de 6 anos, nós tínhamos 400 pessoas naquela igreja. Por que eu estou falando de número? Eu não estou falando de número para dizer de tamanho, eu estou falando de número para dizer de pessoas que foram alcançadas, que nem sabiam que iam ser cristãs, por causa de pessoas que oravam. Então eu estou falando isso para me reportar aos dias de hoje, porque no final de 9 anos, quando eu entreguei aquela igreja, daquela igreja saíram umas 3 igrejas, e eu tive que ir embora daquela igreja para abrir uma outra igreja. Ao longo de 9 anos, nós deixamos ali um ministério montado, uma igreja grande, uma igreja com 400 pessoas, e uma igreja funcionando até os dias de hoje, por causa da oração, por causa da obediência, por causa da permanência de pessoas que acreditaram, que obedeceram, que ficaram. Queridos, eu quero trazer para os dias de hoje e dizer o quanto eu me alegro quando eu estou aqui sentadinho, exatamente ali onde está minha esposa, às quartas-feiras, assistindo, sendo ministrado e ministrando na nossa sala de oração. Deixa eu te lembrar uma coisa: nossa igreja, essa igreja, o Ministério Palavra da Verdade, tem um tempo pertinente, poderoso de oração. Posso ouvir um amém? Você não precisa buscar em outro lugar. Tem 3 coisas aqui que me chamam a atenção, tá? Mas pastor, você é pastor. Eu sou pastor, mas eu sou ovelha. Primeiro, palavra. Segundo, adoração, através dos louvores. E terceiro, oração. Nós temos isso. Nós nos preocupamos com isso. Nós abrimos mão de um culto numa quarta-feira, que é onde tinha abertura, louvor, anúncio e pregação, para dar lugar, espaço a um tempo de adoração e oração pela sua vida e por outros motivos. Eu quero encerrar mostrando para você a importância que teve esse povo quando eles obedeceram, quando eles permaneceram e quando eles oravam. Os 3 têm que andar juntos. Os 3 têm que caminhar juntos. Eu vou orar, oro, mas não tenho obediência.
vai falhar. Eu vou orar, mas eu sou oscilante com todas as coisas. Vai falhar, mas eu obedeço, permaneço e oro. O poder de Deus vem sobre mim. E o reino de Deus vai ser implantado. Eu não sei se tem aí, mas o Lúcio me passou aqui, que eu pedi a ele. Eu quero só mostrar para você. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem ficou aqui assustado com aquela tragédia que aconteceu? Suzano, agora recente. Foram muitas tragédias esse início de ano, né? Infelizmente, Suzano. Aí eu te pergunto uma coisa, eu vi algumas pessoas se levantando e dizendo, precisamos orar pelos jovens, precisamos orar pelos jovens. Aí rede social, eu não sou muito adepto, eu não vejo, mas às vezes alguma coisa vem, e aí, os jovens, queridos, deixa eu te falar uma coisa, a tua igreja, Ministério Palavra da Verdade, todas as quartas-feiras, a gente ora pelos jovens brasileiros. Posso ouvir um amém bem alto? Aleluia! A igreja, Ministério Palavra da Verdade, ora pelos jovens brasileiros. Não há falta de oração nesse lugar pelos jovens brasileiros. Em momento nenhum quero ouvir de você alguma crítica de que a igreja não ora pelos jovens brasileiros. Essa hora, essa igreja ora. Você está entendendo? Você não precisa achar que nós não oramos. Então, se eu tiver você aqui, junto conosco, orando pelos jovens brasileiros, você acha que vai mudar? Sim ou não? Ah, vai mudar. Porque os que estão reunidos em obediência, permanecendo e orando, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua vida e através da sua vida. E vidas são alcançadas. Você acha que o Rio de Janeiro tem muita tragédia? Você acha que os crimes urbanos têm alcançado a nossa sociedade? Pois bem, eu quero lembrar você que está aqui, ó. Oração para que a violência urbana não prevaleça contra a sociedade brasileira. Eu quero lembrar você uma coisa, membro dessa igreja, a tua igreja ora para que não haja criminalidade, para que não haja violência no Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca e no Brasil. Amém? A tua igreja faz isso. A igreja que ora, a igreja que não abre mão, que permanece, que em obediência permanece e ora. Só para lembrar a você de que você tem tudo que você precisa, inclusive a oração. Você não precisa achar que nós não oramos, nós oramos. Pode ser que você ache que nós não oramos porque você não está aqui e você não participa disso. Mas se você tiver e participar, você vai ver que nós oramos pelos jovens brasileiros, oramos para que não haja violência urbana. E eu creio que Deus traz conserto sobre todas essas coisas. Quantas pessoas tinham reunidas lá? Será que nós temos 120 aqui? Será que um dia nós vamos poder ter 120 aqui orando? Eu creio que vamos poder. Eu creio que nós vamos chegar nesse tempo de avivamento. Eu creio que Jesus não te alcançou à toa, não. Ele te alcançou para que você fosse um instrumento. Dê prioridade a Ele. Coloque o teu coração nele. Pastor, está fazendo propaganda do culto de quarta-feira? Não, eu não tenho esse caráter não, fica tranquilo. A gente não faz propaganda desse púlpito aqui não. Aqui a gente prega a palavra. Mas, coincidentemente, nós podemos trazer aquilo que é lá antigo para os dias de hoje. Amém? E dizer que nós estamos reunidos em obediência a uma ordem. Nós estamos aqui reunidos em obediência a uma ordem de Jesus. Olha, permaneçam na rua Doc Lobo 285, permaneçam na Tijuca, fiquem lá e continuem lá, até que venha do alto o poder que vai vir sobre a vida de vocês. E aí esse poder vai fazer o que com vocês? Esse poder vai aperfeiçoar vocês, para quê? Para ficarem fortes e malhados? Não, para que a gente tenha a humildade de sair e pregar o reino de Deus para aqueles que ainda não conhecem esse reino.